Bom dia, gente. Hoje o meu assunto vai ser o último assunto assim que eu vou falar antes de dar início a uma série de vídeos que vão sobre sugestões, a partir de sugestões de pessoas que acompanham o meu canal, né? E eu já estou devendo há muito tempo, mas teve o problema, né, da doença, primeiro da operação de meu pai, depois a doença do meu pai, a morte do meu pai. E as reformas que a gente estava fazendo aqui em casa. E eu passei um tempo sem gravar, né, sem fazer nada. Mas agora eu tô voltando e este vai ser o último assunto que eu vou fazer antes de dar início a uma série de vídeos a partir de sugestões. Aí hoje eu quero falar sobre uma coisa muito comum dos crentes, depressão e falta de Deus. E também para refutar pessoas que no meu último vídeo andaram me criticando, dizendo que o suicida é um pecador, que não é para culpar Deus, porque Deus deu a vida de presente e Deus não tem culpa se a pessoa decide tirar a própria vida. E uma pessoa me refutou e eu dei um chega para lá nela tão grande que acho que ela ficou com vergonha. Ela ficou com vergonha eu acho que resolveu se calar. Eu acho que ela ficou com vergonha e resolveu se calar. Porque eu dei um chega para lá bem grande, eu lembrei que eu tô no meu canal, tô no meu espaço. Né, que ela disse que o suicida é uma pessoa que não busca Deus. E que quem tem depressão. E eu disse a ela que ela não podia generalizar, que ela tinha que lembrar que cada caso é um caso, ela não pode dizer que suicídio é uma doença de quem não busca Deus, porque depressão é uma doença mental. Aí ela disse que depressão era doença de pessoa que fica pensando no que não pode ter, que sofre porque em vez de ser feliz com o que tem, pensa naquilo que não tem. Aí eu penso, não dá para generalizar, dizer que depressão é doença de quem não busca Deus, de quem não tem Deus, de quem não aceitou Jesus. Isso é uma crueldade muito grande vinda da parte de gente que se diz cristã e que deveria ter mais amor e empatia pelo sofrimento dos outros. Deveria saber se colocar no lugar do outro, ver a dor do outro. Eu acho isso horrível vindo da parte de uma pessoa que diz que segue a Cristo, mas na prática não tem amor dentro de si. Eu acho isso muito triste. Porque compaixão é você saber ver a dor do outro. É você entender que o sofrimento do outro não é frescura. E no caso de uma pessoa com depressão, o simples gesto de estender a mão pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. Uma pessoa que está num estado de sofrimento mental, a última coisa que ela precisa, com certeza, é ouvir alguém dizendo que é frescura, é capricho, de uma pessoa que não está buscando verdadeiramente a Jesus Cristo. E que em vez de aproveitar e ser feliz com o que tem, fica pensando no que não tem. Depressão é uma doença, tem a ver com a química no cérebro, falta de química, de substâncias químicas no cérebro que regulam a sensação de bem-estar. E a pessoa deprimida precisa de tratamento, precisa de medicação. Ela não precisa de alguém dizendo a ela que ela está sofrendo por frescura, que ela está sofrendo porque está fazendo melindre. Um deprimido não é uma criança birrenta que, vamos dizer, ela está numa loja, ela quer um doce, um brinquedo, aí os pais dizem não, aí a criança começa a espernear, começa a chorar e chamar a atenção dizendo que quer. Não tem nada a ver. E gente que já passou por depressão e muita gente que tem depressão e que já até tentou tirar a própria vida acredita em Deus. Não é falta de acreditar em Deus. Muitas pessoas, quando estavam no auge da depressão, disseram que oraram e oraram muito a Deus pedindo ajuda, mas assim, nunca sentiram nenhuma presença reconfortante. E muitas vezes a religião pode até piorar a depressão da pessoa. Estranho, não é? Mas é verdade. Porque já houve caso de pessoas que deixaram de tomar
a medicação, acreditando que apenas com a oração ficariam boas da depressão. E não ficaram, pioraram. Tanto que hoje em dia muito padre e pastor desaconselha as pessoas a deixarem de tomar seus remédios. É muito sério. Depressão é uma doença muito séria, precisa de tratamento. O problema é que ela é uma doença mental. E a doença mental sempre foi vista com preconceito. É aquela coisa, a pessoa é logo taxada de doida, desajustada, perturbada. Agora, como se ela tivesse pedido para ter uma doença mental, não é? A pessoa é taxada de perturbada, de desajuizada, e muitas vezes a pessoa com doença mental, ela é tratada como se fosse um fardo. Mas ninguém escolhe ter depressão, ter transtorno bipolar, esquizofrenia, borderline. Ninguém escolhe ter depressão. Se dependesse da vontade da pessoa, a pessoa estaria se sentindo bem o tempo todo. Ela estaria se sentindo bem consigo mesma o tempo todo. Ninguém sente que a sua vida está sem propósito, ninguém sente que não quer mais viver, ninguém sente assim, sente que a vida é sem graça, é cinzenta, é sem sentido, porque quer. Do mesmo jeito que ninguém tem pressão alta ou desenvolve câncer porque quer. Falar de depressão, né, é como pisar em ovos. A depressão, assim, devido ao fato de que muitos gênios, muitos artistas, escritores, né, cantores, tiveram depressão, ela já foi muito associada à criatividade. E muitas vezes a mídia glamoriza a depressão, mas a depressão não é uma coisa glamurosa. Conviver com ela ou com qualquer outro tipo de doença mental é uma batalha diária. E se dependesse apenas da pessoa buscar a Deus, padres e pastores não desenvolveriam depressão. O padre Marcelo Rossi, ele costumava achar que depressão era frescura. Até que ele próprio teve. Já houve gente que disse que depressão era falta de enxada, era falta do que fazer. Mas não é. O padre Fábio de Mello teve depressão. Você não pode dizer que depressão é falta de é fraqueza, é falta de buscar a Deus, olha. A depressão é uma coisa muito séria. E falar na depressão obriga a gente até mesmo a pensar no sofrimento masculino, sobre o qual muita gente não fala, né? Que os homens, eles aqui, pelo menos aqui no Brasil, que eu saiba, de uma maneira geral, os homens cometem mais suicídio do que as mulheres. E é muito difícil falar no sofrimento masculino. Os homens também sofrem muito. É aquela obrigação. O homem tem mais dificuldade de buscar ajuda. Tem mais dificuldade de buscar ajuda, porque é aquela de admitir que tem suas fraquezas. Ele tem mais dificuldade de lidar com a depressão. As mulheres tentam mais suicídio, mas os homens se suicidam mais. E eles, no geral, escolhem meios mais violentos para dar um fim à própria vida. Lá nos Estados Unidos, em que ter uma arma é mais fácil do que aqui, se bem que isso também lá depende da legislação de cada estado, se eu não estou enganada, lá nos Estados Unidos é comum as pessoas se matarem com arma de fogo. O suicídio por arma de fogo é mais comum. Eu não posso generalizar e dizer que depressão é simplesmente doença de uma pessoa que não busca a Deus ou que fica sofrendo pensando no que não tem. Se assim fosse, pessoas que aparentemente têm tudo não desenvolveriam depressão. Uma pessoa pode desenvolver depressão pelos mais variados motivos. Ela pode ter o emprego dos sonhos, ter uma família, ter um bom padrão de vida e ainda assim desenvolver depressão. Você pode desenvolver depressão após uma tragédia, né? Desemprego. Se você passar por um momento em que você está sofrendo desemprego, por sofrer bullying, assédio moral no trabalho, se você estiver preso a um relacionamento tóxico, né?
Por exemplo, uma mulher que sofre violência doméstica, ela pode sofrer depressão. Um homem, digamos que casado com uma mulher insuportável, narcisista, tóxica, pode desenvolver depressão, porque assim como há homens abusivos, há mulheres abusivas. Justiça seja feita. Justiça seja feita. Uma pessoa pode desenvolver depressão por sentir que a sua vida está totalmente sem propósito. E por que a religião pode piorar? Pode piorar por vários motivos. Veja bem, o povo diz, ore que Deus vai lhe atender. Aí muitas vezes você ora, você não sente nada de positivo acontecendo. Aí você dizendo para algum crente evangélico, talvez ele diga, olhe meu amigo, Deus só é porque tudo é no tempo de Deus, ele só atende quando é no tempo dele. Aí esse é mais um motivo porque eu detesto essa história de tempo de Deus. Eu detesto essa história de tempo de Deus, porque quando falam em tempo de Deus, aí eu penso o seguinte, se eu tivesse filhos, se eu fosse mãe, né? Um filho, um filho meu, uma filha minha me pedindo ajuda, eu ajudaria imediatamente, dentro das minhas condições. E quem vai vir assistir a esse vídeo, sendo pai ou sendo mãe, com certeza um filho pedindo ajuda, você que ama seus filhos, você vai ajudar imediatamente. Você não vai ficar protelando a ajuda, dizendo no tempo certo eu vou ajudar, prolongando o sofrimento da pessoa, principalmente no caso de uma pessoa que tem depressão. Quem precisa de ajuda logo. E como eu já falei, o simples gesto de estender a mão pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. Porque muitas vezes a pessoa que está com depressão, que está cogitando a possibilidade de tirar a própria vida, ela sente que ninguém se importa com ela. Ela pode chegar ao ponto de sentir que a vida dela não faz diferença nesse mundo, que ela não faz diferença para ninguém. Ela pode até perguntar, qual é a diferença que eu faço para mim mesmo? Minha vida tem um sentido em si mesma? Hein? Vamos pensar, gente. Aí dizer, Deus não é babá, Deus não tem culpa. Olha, uma pessoa deprimida, ela não precisa de babá, mas ela precisa de cuidados. E muitas vezes ela não está em condições nem de cuidar de si mesma. Ela precisa de cuidados, terapia, remédio, precisa de alguém que a ouça. E a pessoa pode ter depressão em qualquer fase da sua vida. Antes ninguém achava que criança podia ter depressão, mas crianças podem ter depressão. E a depressão pode vir por causa de problemas na família, bullying. Uma criança assim, digamos, com problemas como dislexia, TDAH, TDAH. Às vezes eu fui diagnosticada com TDAH depois de adulta. Se eu tivesse sabido disso quando eu era criança, eu teria sofrido menos, porque eu fui rotulada como lerda. E isso fazia eu me sentir muito inadequada. Então, a depressão pode vir de problemas de inadequação. A pessoa se sentir inadequada. A autoestima é muito necessária para ajudar a pessoa que está enfrentando a depressão. A doença mental é uma coisa muito séria. Por exemplo, há categorias profissionais que os profissionais estão mais sujeitos à depressão. Os policiais, civis e militares, bombeiros, profissionais da saúde como médicos e enfermeiros e paramédicos, trabalhadores rurais, são categorias que estão muito sujeitas à depressão. Policiais, bombeiros e médicos lidam diariamente com a pressão, né? Com o perigo, salvar vidas. Um médico tem que estar sempre atento. Lida muito com pressão, então é natural, a pessoa pode se sentir esgotada e desenvolver depressão. Uma categoria que, embora não costume fazer muito parte de estudos por parte dos acadêmicos,
mas que também desenvolve muita depressão e muito suicídio, é a dos atores do mercado pornográfico. Exatamente. Atores do mundo pornô, eles costumam morrer muito jovens, poucos chegam aos 40 anos. Os que estão vivos, né? Os que estão vivos é porque deixaram de fazer parte do mercado pornô. Eu já assisti a um documentário de um ator pornô, né? Entrevista com vários atores desse meio. Ele disse que todo ator pornô tem depressão. Quem disser que está feliz sendo ator pornô está mentindo. E no caso de você ser um ator ou ser uma atriz do mercado pornô é complicado, né? É um meio que as drogas e o álcool rolam soltos. Muitas vezes a pessoa se droga e bebe muito para ter coragem de fazer aquelas cenas. E com certeza não é uma vida muito triste. Você chega, você transa com umas 200 pessoas por dia, mas sem ter com elas nenhum vínculo de afeto. A pessoa desenvolve depressão. Os atores, eu já vi o vídeo O Triste Fim dos Atores Pornográficos. Muitos deles morreram muito jovens e de forma trágica. Álcool, cirrose, overdose, ataque cardíaco, porque o ataque cardíaco, assim, os órgãos foram entrando em falência devido a tanto álcool e tantas drogas, AIDS, principalmente nos anos 80 e 90, muitos morreram de AIDS, mas a maior causa de óbito entre os atores do mundo pornográfico é a depressão, é o suicídio. Porque ator pornográfico, além de ser aquela coisa de você, muita gente entra nesse meio iludida, né? Pensa assim que é aquela coisa de liberdade sexual, mas não, é uma escravidão. Você se torna escravo de um sistema. Você se torna escravo de um sistema. Você é apenas uma mercadoria para dar lucro. É uma profissão que tem pouco tempo de vida útil. Afinal, ninguém vai poder vir fazer aquilo a vida inteira. Você muitas vezes é obrigado a fazer coisas que deixam você constrangido. Você enfrenta a vergonha da família, o preconceito da sociedade. E é aquela coisa, você transa com várias pessoas por dia, mas não tem nenhum vínculo de afeto verdadeiro com elas. E ainda mais é a condenação, né? O estigma social. Porque quando um ator... Eu já vi muito vídeo de ex-ator pornô contando das dificuldades que sente. E não falta comentário de gente dizendo, você escolheu essa vida porque quis. E com certeza, talvez algum crente assistindo ao meu vídeo, se vou fazer comentário, mas é porque essas pessoas, esses atores pornô, viviam em pecado. Viviam em pecado, né? E como decidiram dar fim à própria vida, não conseguiram a salvação. Deveriam ter se arrependido e aceitado Jesus. Eu acho que eu penso o seguinte sobre esse povo do mercado pornográfico. A gente não pode julgar ninguém, né? Todo mundo pode fazer escolhas erradas na vida. Eu mesma já fiz. A gente faz escolhas erradas na vida, claro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma escolha errada pode ser um caminho sem volta, mas ninguém tem o direito de julgar ninguém. É porque quem quiser entrar nessa vida, eu diria, olha, meu filho, não entre nessa. Porque mesmo quando você sai desse mundo, você fica marcado para o resto da vida. Porque você fica marcado para o resto da vida. Porque sempre vai haver alguém que vai lembrar você que você esteve nesse meio. Mas enfim, voltando ao assunto, né? A gente pode desenvolver depressão pelos mais diversos motivos. Dizer coisa do tipo... o suicida é alguém que não buscou a Jesus, a gente não pode generalizar. Principalmente se levarmos em consideração que em muitos outros países o suicídio é um problema de saúde pública. Por exemplo, os países que o suicídio é um problema social, Japão, China,
Coreia do Sul e a Índia. A Índia é o país com o maior índice de suicídios no mundo. E as mulheres cometem muito suicídio lá, principalmente porque elas sofrem muita violência doméstica. Uma mulher lá, pouco importa o quanto ela tenha de estudo, o quanto ela seja inteligente e ela até possa trabalhar, mas ela é obrigada a casar, porque a cultura de lá obriga que alguém case logo. Ela fica subordinada ao marido e à família dele. E o problema de violência doméstica é muito sério lá. E muitas mulheres cometem suicídio. E assim, no caso da depressão ser um problema de saúde mental e ter a ver com a química do cérebro, mulheres estão sujeitas à depressão pós-parto e elas também costumam desenvolver depressão quando vem a menopausa, por conta dos hormônios, as questões hormonais. Muita mulher já cometeu suicídio devido à depressão pós-parto. Então, a gente não pode generalizar. Outra coisa é dizer, depressão é doença de quem não busca Jesus. Isso não pode se aplicar a um país como o Japão, que tem um alto índice de suicídios. Que o suicídio lá é uma verdadeira questão cultural. O que pode levar alguém a se suicidar no Japão? A pressão social lá para você fazer sucesso nos estudos e no trabalho é muito grande. Então, assim, os jovens lá praticamente só vivem estudando. E lá a depressão está um problema muito sério. As pessoas não estão se relacionando, estão vivendo isoladas. Está uma coisa horrível. Um jovem pode desenvolver depressão e se suicidar porque ele não passou nos exames, não conseguiu a pontuação suficiente para entrar numa boa escola, no colegial. Ele pode se suicidar por sofrer bullying, que o bullying também é um problema muito sério lá. Um trabalhador pode se suicidar por não estar conseguindo cumprir as metas do trabalho, já que a pressão lá para você ter sucesso no trabalho é muito grande. E como lá, assim, a questão da honra é muito importante, se um jovem desonrar a família, ele será desprezado pela família e pela sociedade, e isso pode levar ao suicídio. Ao suicídio. E lá também havia muita questão dos samurais cometerem suicídio, o seppuku, harakiri. Aí, no Japão, o cristianismo não é uma religião predominante. Então, a gente não pode dizer que se alguém desenvolve depressão e comete suicídio lá é porque não buscou a Jesus, não aceitou Jesus. Que depressão, que suicídio é coisa de quem não busca Deus. Também há a questão da China. Na China, as mulheres também cometem muito suicídio. Nos países muçulmanos, as mulheres cometem muito suicídio também. No Afeganistão, no auge do Talibã, as mulheres estavam cometendo um suicídio em um número alarmante. Até botando gasolina nos próprios, jogando gasolina nelas mesmas e depois se ateando fogo, porque não estavam aguentando aquele regime desumano. Isso é frescura de quem sofre pensando no que não pode ter, como uma criança birrenta, hein? Que o suicídio é uma coisa muito complexa, porque o nosso instinto é sobreviver. E esse negócio de alguém chegar ao ponto de decidir tirar a própria vida, isso sempre chamou a atenção dos estudiosos, né? Já foi tema de literatura, né? Romeu e Julieta, o sofrimento do jovem Werder, ou Werder, eu não sei alemão, então me desculpem se eu pronunciei errado, né? O sofrimento do jovem Werder, o suicídio. Por exemplo, Madame Bovary, né? Emma Bovary, a personagem principal do romance Madame Bovary, a jovem insatisfeita, quer viver uma vida de paixão, uma vida intensa, aí ela acaba causando a própria destruição, comete adultério,
adquire dívidas exorbitantes, aí chega a um ponto em que se desespera e se suicida. E se suicida tomando veneno. O suicídio já foi a atenção do estudo de Emile Durkheim, o pai da sociologia. Desperta a atenção de estudo de profissionais da saúde mental, dos psiquiatras, dos psicólogos. E a gente não deve julgar ninguém, assim, já generalizando, mas é sempre um problema, né? Assim, porque quando nós vamos julgar alguma coisa com base nas nossas crenças religiosas ou com base nas nossas ideologias, a gente sempre corre o risco de generalizar e de dizer uma coisa preconceituosa. Cada caso é um caso, tem que ser analisado dentro do seu contexto. Não se pode dizer que depressão é falta de Deus. E muitas vezes você está na depressão, aí você vai buscar a religião, aí você pode até se sentir pior. Aí fica aquela coisa, isso é falta de Deus, isso é falta de religião. Aí a pessoa se sente mal consigo mesma. É como se a pessoa estivesse errada por estar sofrendo. Irmão, Jesus Cristo sofreu muito mais do que você. Por que que você está sofrendo? Você tem tudo. Às vezes as pessoas vão dizer as coisas, deixam a pessoa pior. Você tem tudo, tanta gente está passando fome e você aí sofrendo, você que tem tudo, você que não passa dificuldade. Pare de sofrer, pare de se melindrar. Pense no que você tem. Quando eu busquei o espiritismo, isso acabou piorando meu estado emocional. Porque eu estava sofrendo muito, pensando que eu estava pagando por algo que eu não lembrava de ter feito, né? E falar de depressão, assim, e religião é uma coisa muito complicada, né? Mesmo quando eu ainda era evangélica, eu não achava justo que uma pessoa fosse condenada ao inferno por fazer mal a si mesma. Enquanto que um assassino e estuprador de crianças, é só ele aceitar Jesus e se arrepender que ele vai conseguir a salvação. Mas uma pessoa que fez mal, que tudo que talvez nunca tenha feito mal a ninguém e só fez mal a si mesma, vai para o inferno. No caso do suicídio, do espiritismo, assim, ainda, né, quem acredita no espiritismo, na reencarnação, ainda oferece alguma esperança, né? Porque, de acordo com o espiritismo, a pessoa que se suicida vai para o Vale dos Suicidas e depois ela vai reencarnar. Mas, ainda assim, a pessoa vai ser castigada por ter feito mal a si mesma. Olha, pense bem. Digamos que você seja adolescente. E, no caso do adolescente, o sofrimento do adolescente também costuma ser muito desprezado. Porque o povo pensa que uma pessoa que aparentemente não tem preocupações, né, já que não tem que pagar conta, não tem que trabalhar para se sustentar, pensa que uma pessoa dessa sofrendo é frescura, ou então coisa da idade. E às vezes não vê que a pessoa está passando por um sofrimento intenso. E a adolescência é uma idade muito vulnerável. A pessoa pode estar sofrendo bullying, ela pode ter problemas com sua própria imagem, né? A adolescência também é muito susceptível a pessoa desenvolver sentimentos de inadequação, se sentir rejeitada pelo seu grupo social, desenvolver distúrbios alimentares como bulimia, anorexia, já que é uma idade que a pessoa quer muito se adaptar a um padrão de beleza. Aí a pessoa muitas vezes nem é gorda, mas se sente gorda. Aí, digamos, você é adolescente. Você conhece alguém que, por exemplo, faz coisas como se automutilar, cortar a si mesmo? Aí o que é que você vai fazer? Vai brigar com essa pessoa, reclamar com essa pessoa, dizer para essa pessoa deixar de frescura? Ou você vai estender a mão?
vai ouvir essa pessoa. Uma pessoa que está fazendo mal a si mesma, a última coisa que ela precisa é de alguém que vá recriminá-la. E as pessoas podem chegar ao ponto de querer tirar a própria vida por motivos diversos. Uma dona de casa, por exemplo, ela pode ter depressão, principalmente se ela antes trabalhava, aí deixou de trabalhar para se dedicar ao marido, ao lar, aos filhos. Ela pode desenvolver depressão por sentir que deixou seus sonhos para trás. E agora a sua vida está se resumindo a cuidar de uma casa. E ela vai sentir muito, e ela pode principalmente desenvolver depressão com a síndrome do ninho vazio, quando os filhos vão embora. Uma pessoa pode desenvolver depressão depois que se aposenta, porque sente que antes sua vida tinha um propósito, mas agora não tem. Existe a depressão da terceira idade, né? Uma pessoa pode sentir depressão e há os casos desesperadores. Eu já vi caso de um rapaz que ele tentou 2 vezes tirar a própria vida quando ele estava preso. Ele tinha sido preso por um crime que não tinha cometido. E ele tentou tirar a própria vida uma vez, aí levaram para o hospital, ficou bom, mas depois tentou tirar de novo. Até que o próprio diretor do presídio foi falar com ele e foi perguntar para ele o que estava acontecendo. Até que ele contou que ele não estava aguentando porque estava sendo obrigado a fazer favores sexuais para os outros presos. Isso é frescura? O caso de uma mulher lá no Talibã cometendo suicídio, isso é frescura? O caso de um jovem que comete suicídio porque sofre bullying e muitas vezes quando procura a ajuda das autoridades escolares, as autoridades escolares nada fazem. Ou então vai falar para os pais. Há pais que ajudam, né? Mas há pais que tudo que dizem é se defenda. Eu sei disso porque foi o que eu ouvi. Aí dizem, meu filho, se defenda, deixe de ser fraco, se defenda. Aí a pessoa sente que ninguém se importa, ninguém tá nem aí pro fato de que ela tá sendo perseguida injustamente, de que ela tá sendo desprezada, humilhada, agredida. Uma das piores coisas é você sentir que você não tem importância para ninguém neste mundo. Isso pode levar uma pessoa a desenvolver uma depressão e a pensar em tirar a própria vida. Não é frescura, não é capricho. Uma pessoa deprimida, uma pessoa que está cogitando suicídio, não é como uma criança birrenta. E não vá falar de que é coisa de gente que não busca a Deus, porque muitas vezes a pessoa orou muito a Deus e nunca sentiu nem mesmo uma presença reconfortante. Não se sentiu nem mesmo melhor emocionalmente. Muitas vezes a pessoa só melhora depois que toma seus remédios, depois que começa um tratamento. Então chega de preconceito, chega de generalizar. Generalizar é uma atitude preconceituosa de quem esquece que cada caso é um caso. Imagine uma mulher que comete suicídio na Índia porque não está aguentando mais viver uma rotina de servidão doméstica e apanhando do marido. Ou então quando o marido quer fazer sexo, ela não quer, aí o marido estupra. Ou uma mulher muçulmana que, digamos, o marido pode ganhar muito, pode encher de joias, mas o marido chega, o livro sagrado dos muçulmanos autoriza o marido a bater na esposa. O marido chega, o marido bate na esposa, trata a esposa como lixo, aí a mulher não aguenta e se mata. Suicídio é um problema sério. Então, nada de julgar ninguém. Bom dia a todos.